Ele ama a nossa igreja, ama a juventude no setor, e eu quero que você receba um abraço muito carinhoso do pastor Ayrton Júnior, da irmã Lídia, e saibam, jovens e adolescentes e igreja do Senhor, que todos nós estamos debaixo da oração dos nossos pastores. Então eu peço a você que sempre apresente o nosso pastor, a irmã Lídia e sua família em oração, para que o Senhor continue guiando e abençoando a vida do nosso pastor e da irmã Lídia. Quero aqui também, mais uma vez, parabenizar os líderes pelo trabalho, os líderes gerais, nossos evangelistas Léo e Alex, e também parabenizar a todos os líderes de jovens e adolescentes que estão aqui. Que Deus continue abençoando o trabalho das vossas mãos, que vocês continuem fazendo com muita alegria o trabalho que Deus tem confiado em suas mãos. Muito boa a participação da juventude, e graças a Deus a igreja está pequena, e logo, se Deus assim permitir, bem breve estaremos num espaço maior. Quem crê nisso? Amém? Eu creio nisso. Também agradecer aos dirigentes de congregações que trouxeram. Estou vendo muitos dirigentes hoje aqui. Deus abençoe vocês que trouxeram e vieram juntos com os jovens e adolescentes. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3 e versículos 5 ao 11. Se Deus tem falado comigo neste texto, e eu quero compartilhar com os irmãos, tema desafiador para qualquer pregador, e eu espero, e a minha oração foi para que Deus fale conosco, e que Deus possa tratar com os nossos corações, com a nossa vida, por meio da sua palavra. Diz assim o texto: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém. Meus amados irmãos, esta, sem dúvida nenhuma, é uma palavra para a igreja, uma palavra direcionada a todos nós que somos salvos, que estamos em um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. No tema a natureza humana e a santificação, é um tema muito profundo, e com certeza daria para ser explorados vários temas e vários dias, porque é um tema muito profundo, muito amplo, e Deus me direcionou para um caminho nesta noite. Eu quero conduzir esta mensagem para este caminho. Nós precisamos entender que Deus criou o homem com um propósito e com um objetivo. E o propósito de Deus, quando cria o homem no Jardim do Éden, foi para a sua própria glória. Deus não precisava e não precisa do homem. Deus é completo em si mesmo. Ele não tem falta de nada. Alguém pode pensar, então por que Ele nos criou? Foi por isso, para a sua glória. E às vezes você pode ficar perdido, em dúvida, em qual que é o seu objetivo de vida, ou por que Deus te criou, quais são os motivos que te levam a viver. E o motivo que precisa nos levar e direcionar as nossas vidas é que Deus nos criou para glorificá-lo. Então o seu objetivo de vida é glorificar a Deus.
o seu objetivo de vida é adorar a Deus, porque Deus criou o homem diferente de toda a criação. Nós vamos ver lá em Gênesis 1, quando Deus vai criando a terra, os céus, enfim, vai criando tudo, e por último Ele cria o homem. E em Gênesis 1 e 26, 27, a Bíblia nos relata que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Você já parou para pensar o quão glorioso é isso? Você e eu, nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Mas o que consiste esta imagem e semelhança de Deus? Consiste na semelhança natural de Deus, na sua pessoalidade, e também na semelhança moral com Deus em sua santidade. Então, quando nós podemos entender que foram dois elementos compreendidos da imagem de Deus: o elemento natural e o elemento moral. Então, para que a gente possa entender o que seria esse elemento natural e esse elemento moral, nós precisamos entender que quando Deus nos criou, Ele colocou a sua semelhança em nós. E quando eu falo os elementos naturais, a semelhança natural que Deus deu ao homem, que nós temos de semelhança com Deus, Deus tem nesta semelhança natural, nesse aspecto natural de Deus, Deus está falando que colocou no homem o intelecto, Deus colocou no homem o sentimento, Deus colocou no homem a vontade. Então nós somos seres semelhantes a Deus, que tem intelecto, tem sentimento e tem vontade. Mas também, como eu disse, Deus nos criou com a sua semelhança moral. Ou seja, o homem tem as suas inclinações corretas, ou seja, a sua tendência. Deus colocou em nós uma propensão, uma inclinação para algo, uma disposição para fazer algo, para realizar alguma coisa. Então, por causa da semelhança natural, por causa das nossas vontades, do nosso sentimento, nós somos criados capazes de pensar, nós somos criados com capacidade e de ter a nossa vontade. E por causa desta semelhança natural, por causa da nossa vontade, por causa do nosso intelecto, nós somos direcionados por Deus. E por causa disso, nós somos direcionados, nosso sentimento é direcionado para uma propensão, uma inclinação para algo. Eu vou dar um exemplo para ficar muito claro e muito simples isso tudo que eu falei até agora. Você passa em frente a uma banca, uma frutaria, melhor dizendo, e quando você passa em frente nessa frutaria, você vê uma maçã. E quando você olha essa maçã, você é despertado com uma vontade. É isso, Deus colocou em nós um despertamento e nos deu esta capacidade de ter vontade, de desejar algo. E isso seria o elemento natural de Deus. Mas existe o elemento moral. E onde que entra o elemento moral de Deus nesse desejo que você tem da maçã? O nosso desejo moral e a nossa característica moral é se nós vamos pegar esta maçã e pagar, ou vamos pegar esta maçã e sair correndo. Então, a moral, a nossa vontade natural, ela é direcionada por Deus, e as nossas ações estão de acordo com a vontade de Deus, a moral de Deus. Então, quando Deus cria o homem na sua imagem e semelhança, Deus está falando para o homem: olha, eu estou criando vocês com os mesmos aspectos que eu tenho, em santidade, com desejo de realizar. E o desejo antes da queda, era um desejo bom, perfeito e agradável a Deus. Mas, como nós sabemos, a queda trouxe uma distorção desta imagem de Deus. Trouxe uma distorção, mas esta imagem de Deus não se perde. Se perdeu a pureza moral, se perdeu o caráter que era
espelhado na santidade de Deus acaba sendo manchado pelo pecado. O nosso intelecto foi corrompido por falsidade e pelo engano, e as nossas palavras não mais glorificam a Deus, porque o homem pecou, e as suas forças, a sua semelhança natural, a sua semelhança moral foi corrompida. Os nossos relacionamentos muitas vezes são controlados por egoísmos, são controlados pela nossa vontade, e não mais pelo amor, não mais pelo interesse do outro, e sim por um interesse próprio, como algo que está deturpado da imagem de Deus. Então, dentro desta introdução, que nós fomos criados à imagem de Deus, semelhança de Deus, nós somos criados para a glória de Deus, mas o pecado trouxe deturpação, nos trouxe distanciamento, trouxe distorcimento, trouxe elementos de Deus que foram distorcidos em nós por causa do pecado. Mas eu quero te dar uma boa notícia, é que a palavra de Deus nos revela que mesmo esta natureza danificada pelo pecado, em Cristo nós somos feitos nova criatura. E neste livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, Paulo vai relatar que Cristo é a perfeita imagem do próprio Deus. E a partir do momento em que o homem nasce de novo, esta imagem de Deus começa a ser reconstruída dentro de nós, de modo que o verdadeiro seguidor de Cristo torna-se com Ele em justiça e em retidão. A boa notícia é essa, porque pelo meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós somos transformados em uma nova criatura, e uma criatura que estava corrompida pelo pecado, que estava distorcida pelo pecado, por meio de Jesus Cristo, o Senhor, nós viramos e tornamos justiça e retidão para a glória do nome dele. E pensando nisso, quando nós começamos a ler o capítulo 3 de Colossenses, do capítulo 1 até o início do capítulo 3, Paulo vai trazendo instruções doutrinárias profundas, ensinamentos profundos doutrinários para a vida cristã. E a partir do capítulo 3, então, Paulo começa a trazer exortação prática. Ele começa demonstrando para os crentes de Colosso que o seu esforço e os seus pensamentos deveriam estar nos céus. Os pensamentos que Paulo está dizendo à igreja que estava sendo transformada, edificada, e estava crescendo na presença do Senhor, Paulo está exortando e ensinando aquela igreja que os pensamentos dela precisavam estar conectados com Deus. Os pensamentos do povo de Deus precisam estar conectados nas coisas de cima. Porque quando os nossos pensamentos não estão conectados com o céu, não estão em ligação com o céu, eles acabam trazendo distorção. Porque se não está conectado no céu, está conectado nas coisas da terra, está conectado nas coisas deste mundo. E é o que Paulo fala no capítulo 3, no versículo 1 e 2, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não que são da terra. Paulo está falando, olha, vocês não podem ficar presos nas doutrinas, nas falsidades daquilo que está na terra. Não podemos estar baseado a nossa vida nas falsidades doutrinárias que são desenvolvidas pelo homem na terra. Diferente disso, a nossa conexão e a nossa fé e a nossa vida precisa estar conectado com o céu. A nossa vida precisa estar ligada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo continua dizendo, olha, porque vocês crentes, nós crentes, vocês já estão mortos, e a vossa
nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por quê? Porque Deus, por meio de Jesus, nos chamou para morrermos para este mundo, morrermos para as concupiscências da carne, para o desejo desta carne, para viver a vida de Cristo. Não viver a vida que o mundo quer que vivamos, mas viver a vida de Cristo. E quando nós vivemos a vida de Cristo, nós podemos nos esconder nele para a glória de Deus. E isso nos dá uma certeza, que quando nós nos escondemos em Cristo, o versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Viver a vida de Cristo nos dá certeza que quando Cristo se manifestar na sua glória, nós iremos nos manifestar com ele, porque nós estamos escondidos e guardados nele. Aleluia! Então Paulo começa o versículo que nós lemos. Paulo então dá um mandamento, dá uma ordem, e a ordem é: mortificai, ou seja, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aleluia! Paulo está dizendo a resposta que nós precisamos dar à nossa natureza, aos nossos desejos, às nossas vontades, aquela semelhança natural que foi corrompida por causa do pecado. Nós precisamos modificar, matar, fazer morrer este desejo, para viver a vida que Cristo quer que nós vivamos. Nós devemos sepultar a nossa natureza natural, ou seja, a nossa vontade natural que é contaminada pelo pecado, ela precisa morrer. E é isso que Paulo está falando: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, se aniquilha, faça morrer esta vontade natural corrompida pelo pecado. E Paulo vai listar algumas dessas inclinações. E a primeira é a prostituição, ou seja, em outras versões, para facilitar um pouco, vai falar sobre a imoralidade. Sim, Paulo está dizendo aqui sobre o perigo da imoralidade sexual. E como nós estamos falando para jovens e para a igreja, Paulo está, quando ele fala prostituição, ele não está falando daquela pessoa que se vende por dinheiro para uma relação sexual, não. Paulo está se referindo a pessoas que antes de se casar entram num relacionamento antes do casamento, ou seja, praticam a fornicação. Aleluia! Paulo está dizendo: olha, isto é imoralidade, e isto não é matar a vontade natural. E Paulo está dizendo: olha, nós precisamos matar nosso desejo, essa imoralidade diante dos olhos de Deus, porque Deus é puro de olhos. Deus é puro de olhos. Deus é puro de olhos. Então não entre em relação sexual antes do casamento. É muito sério isso. Eu estou me dirigindo a jovens e adolescentes. No tempo certo, Deus preparará alguém para você que vai ser uma bênção no seu casamento. Mas não antecipe aquilo que Deus mandou não fazer. Não entre no erro, nessa imoralidade. Mas todo mundo faz, não. Mas você não é todo mundo. Você foi
mortifique esse desejo da carne. Aleluia. Mas Paulo também vai falar sobre impureza. Impureza é aquilo que vem à nossa mente, que emana os nossos pensamentos. E pensamentos vêm à nossa mente. Mas o grande problema é que muitos alimentam os pensamentos contrários à vontade de Deus em sua mente. Aleluia. E eu quero te dizer, jovem e igreja do Senhor, porque esta palavra é para toda a igreja. Quando esses pensamentos contrários à vontade de Deus vêm sobre a sua mente, nós precisamos clamar o sangue de Jesus e pedir, Senhor, tenha misericórdia deste pensamento, não alimentar, não ficar dando voz a essa mensagem que vem à nossa cabeça, não. E em nome de Jesus, mortifique essa impureza, esses pensamentos que vêm sobre a sua mente. Pensamentos de relacionamento com pessoas do mesmo sexo é pecado. Deus criou o homem e mulher na sua imagem e semelhança para glorificar a Ele. Se vem esse pensamento sobre a sua cabeça, repreenda em nome de Jesus. Você é menino, você é menina, você foi criado por Deus para Ele. Ah, mas veio, são modas, são coisas que estão se passando tanto na televisão, em propaganda das pessoas. Mas pode passar na mente de algum jovem, de algum adolescente. Mas clame o sangue de Jesus, lhe mande embora este pensamento e permita que a pureza reine sobre o seu coração e sobre a sua vida. Mas Paulo também fala sobre a paixão ou o apetite desordenado. É aquilo que controla a sua vida, é aquilo que conduz a sua vida. E pode ser tantas coisas. Glória a Deus, pode ser comida, aleluia. pode ser dinheiro, pode ser satisfação, pode ser fama. O que está te controlando? O que está conduzindo a sua vida? Qual é o apetite que está fazendo você levantar todos os dias? Lembre que eu comecei dizendo que Deus nos criou para glorificar a Ele. Que toda manhã você levante o coração, Senhor, como eu posso te glorificar hoje? Me ajuda, Senhor, a glorificar o teu nome. Me ajuda, Senhor, a te honrar. Me ajuda a fazer a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Desejos malignos, havia concupiscência. Desejos não são ruins, mas aqui Paulo está dizendo desejos malignos, desejos maus, desejos que vão contra a vontade de Deus, desejos que não honram ao Senhor, desejos que não fazem a vontade de Deus. Esses desejos que dominam, que conduzem a nossa vida, precisam ser também repreendidos em nome do Senhor. Mas também Paulo vai falar sobre a ganância, que é a idolatria. Aleluia. E a ganância resume, ou a avareza, em algumas versões que resumem todos esses desejos que eu comentei com os irmãos, que é uma busca do bem pessoal, ou seja, é um egoísmo, é uma autoadoração, é colocar na sua vontade o seu querer na frente da vontade de Deus. Ao invés de dar adoração ao Senhor, eu reconhecer que Ele é grande, a ganância, a avareza, o egoísmo vai nos colocar no centro da situação. E por isso que Paulo vai falar, isto é idolatria. Porque o único que é merecedor de estar no centro é Jesus Cristo. Coloque Jesus Cristo no centro da sua vida. Adore somente a Ele. Honre somente a Ele. Você vai ver que você vai conseguir vencer esses desejos, esses apetites da carne. Mas Paulo continua falando, olha, mas agora vocês também deixem de lado toda a ira, ódio, malícia, calúnia, linguagem vergonhosa da sua boca. Não mintam uns para os outros,
Paulo vai falar primeiro de 5 inclinações que o pecado trouxe na vida dos homens como indivíduo. Paulo falou sobre, primeiramente desses 5 que eu falei, sobre destruição que é causada na própria vida. Mas Paulo também fala, inspirado pelo Espírito Santo, que o pecado não só atrapalha o seu relacionamento individual, mas atrapalha o seu relacionamento com o próximo. Quando nós estamos falando de ira, de ódio, de malícia, de calúnia, de linguagem torpe, não mintar uns aos outros, está falando de relacionamento com o próximo. E isso também o pecado trouxe deturpação, mudança de valor. E Paulo vai terminar dizendo: olha, isso não pode continuar desta forma. As coisas nós não podemos viver desta forma. Nós precisamos nos despojar do velho homem. Paulo está falando: jogue fora o velho homem e se revista do novo homem que está amarrado em Cristo. Jogue fora o velho homem, mas como eu vou jogar fora o velho homem? Como eu vou me revestir do novo homem? Como? E a resposta é essa, e só pode ser essa: por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Por meio de Jesus Cristo, nós encontramos a redenção que há em Cristo. A redenção que nós alcançamos por meio de Jesus, ela restaura completamente nós pecadores e nos conecta com Cristo. E a partir dessa reconectação com Cristo, o Espírito Santo começa a controlar a nossa vontade, e a nossa vida está conectada com Ele, para a glória dEle, viver para adorar o Senhor. Por isso que Paulo, em Colossenses, no versículo 10 que nós lemos, Paulo vai dizer: olha, como cristãos, nós temos uma nova natureza que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo estava dizendo que à medida que vamos crescendo no verdadeiro conhecimento de Deus, quando alcançamos o verdadeiro conhecimento da sua palavra, nós começamos a pensar mais em Jesus, nós começamos a nos conectar mais com Jesus, os nossos pensamentos começam a se conectar com os pensamentos de Deus, a nossa vontade começa a se conectar com a vontade de Deus. Aleluia! E isso só acontece pela santificação. Nós somos redimidos por Jesus Cristo, somos conectados com Ele, mas este fortalecimento, este crescimento que Paulo fala para o pleno conhecimento, isso só acontece com a santificação, com a operação espiritual interna do Espírito Santo, que Ele realiza naqueles que dão, que o aceitam, que entregam totalmente a sua vida para Deus. Glória a Deus, aleluia! Quando nós entendemos a nossa situação pecaminosa, quando nós entendemos que nós precisamos de Jesus e reconhecemos os nossos pecados, Ele não somente lava a nossa vida dos pecados mediante o seu sangue, mas Ele nos separa do seu apego natural ao pecado. Ele nos separa do amor a este mundo e começa a colocar um novo princípio no nosso coração, e é um princípio que revela, que reflete uma vida cristã digna do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós permitimos o início da santidade em nós, a nossa vontade é restabelecida à semelhança natural de Deus.
precisamos dar a liberdade do Espírito Santo moldar e transformar a nossa vida. E o instrumento mediante o qual o Espírito Santo efetua esta obra em nós é por meio da sua palavra. Aquele que recebe esta operação de Cristo mediante o seu Espírito, este homem é chamado de um homem santificado. Glória a Jesus. Este homem santificado é separado para Deus, é separado para viver a vida de Deus, mas não somente viver a vida de Deus, mas a santidade de Deus se comunica com a nossa natureza, e a nossa natureza pecaminosa é transformada pela ação do Espírito Santo. Nós não somos somente separados, mas a nossa natureza é mudada pela ação do Espírito Santo em nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós anelamos, nós desejamos essa santidade. Aleluia, glória a Deus. Atos que condizem com a vontade de Deus, palavras que saem das nossas bocas que condizem com a vontade de Deus, ações nossas que condizem com aquilo que Deus espera de nós. Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para prover a nossa justificação, para encontrarmos o perdão dos nossos pecados. Jesus fez tudo isso não somente para nos livrar do domínio do pecado mediante a sua morte expiatória, mas também para nos livrar do domínio do pecado. Quando nós aceitamos e somos regenerados, justificados, nós não somos mais dominados pelo pecado. O pecado não pode dominar mais o crente que aceitou e foi transformado por Jesus. Jesus não somente nos justifica, mas Jesus também é a nossa santificação. A santificação é invariável, é o resultado da união vital com Cristo, é a verdadeira fé que confere ao crente. Nós só podemos ser santos quando estamos unidos com Cristo. Não tem forma, não tem jeito, não tem como ser santo e não estar conectado com Cristo. Aleluia. O ramo que não produz fruto não faz mais parte da videira como uma porção viva. E a união com Cristo precisa produzir frutos sobre nós. A união com Cristo precisa produzir um efeito na nossa vida. A sua união com Cristo, jovens, adolescentes, igreja, ela precisa produzir efeito na nossa vida e nos nossos corações. Aleluia. O aceitar a Cristo não pode ser uma simples formalidade. O aceitar a Cristo e estar unido em Cristo não pode ser em nós sem influência alguma, porque se não tiver influência, nós não aceitamos a Jesus e a nossa fé é morta. Porque a união com Cristo precisa trazer transformação na nossa vida. A união com Cristo nos leva a ter uma fé genuína. E esta fé genuína nos constrange a viver para o Senhor. Aleluia. Aleluia. A verdadeira fé nos leva a ter um senso de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Estar em união com Cristo é reconhecer aquilo que
que nós não poderíamos fazer, mas por meio de Cristo nós alcançamos a nossa salvação. Aquele que é glorificado pelo sangue de Cristo, este anda na luz. Aquele que é uma nova criatura faz a vontade de Deus. Glória a Deus. Aquele que nasceu de novo foi feito uma nova criatura e recebe uma nova natureza e um novo princípio e passa a viver uma nova vida. E eu quero parar um pouco aqui. E quando eu estava pensando sobre isso, sobre essa palavra tão verdadeira e tão profunda para as nossas vidas, quantos de nós não estamos vivendo uma vida igual que tínhamos antes de Cristo? Uma vida inclinada para satisfazer a sua vontade. E eu quero dizer, se você não consegue negar o pecado, você precisa se unir com Cristo Jesus nesta noite. Se você não consegue vencer o pecado, você precisa se unir com Cristo novamente. E nesta noite eu quero te dar esta boa notícia, que Jesus está aqui nesta noite e quer fazer esta união com você, quer te purificar de todo pecado e quer te transformar numa pessoa santa, que agrada ao Senhor e que vive a vontade de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo que se fala muito sobre santidade, sobre santificação, muitas pregações sobre santificação, muita fala sobre o tema de santificação. Ouvimos muito, podemos falar com profundidade sobre o tema, mas a verdadeira santificação não consiste em saber em sentimentos passageiros. E você quer saber se você tem uma vida santa? O sinal que você tem uma vida santa, aquele desejo de agradar a Deus, não é algo passageiro, mas é algo que em todos os lugares que você está falando: Senhor, me livra do pecado. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me ajuda, Senhor. A minha natureza é fraca, mas eu sei que em ti eu posso todas as coisas. Me fortalece, me fortalece, me fortalece. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Nós estamos vivendo um tempo de santidade e de relacionamento com Deus tão superficial. Estamos vivendo um tempo de momentos na igreja em que nós vemos pessoas chorando no meio dos hinos, pessoas louvando com movimentos, com gestos, com bocas e caretas, mas no momento profundo da palavra não consegue examinar o seu coração. Glória a Deus. A música tocada provoca lágrimas nos nossos rostos, mas é algo superficial que não muda o nosso caráter e não muda a nossa natureza. Estamos vivendo um momento de um emocionalismo falso e de um risco profundo à nossa alma.
somos santificados simplesmente por sentir alguma sensação no meio de um culto. Não é. Você não se torna santo por sentir um arrepio na alma. Não é isso. A santidade não é expressa num formalismo exterior, onde as pessoas estão te vendo, onde as pessoas estão vendo o que você está fazendo. Não é isso. Isso não quer dizer e não prova que nós somos santos diante de Deus. Muitos estão pensando que uma expressão corporal demonstra um estado de santidade. Por muito gesticular, se tornam pessoas santas. Diante das pessoas, durante uma adoração pública, a sua postura como ela é. E eu quero que você reflita na sua alma e no seu coração, no seu interior. Como está a sua santidade diante de Deus? Será que vai estar sendo só demonstrada no seu corpo e de uma forma superficial? Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus quer mudar o seu caráter. Deus quer mudar o íntimo do seu coração nesta noite. Você não é crente para se aparecer, mas você é crente para ir para o céu. Irmãos, e o Espírito Santo fala ao meu coração de uma forma muito clara e muito profunda. Sem santificação, você não vai alcançar o céu. E eu volto a repetir porque há algum tempo isso tem me incomodado. O Espírito Santo tem falado ao meu coração. Nós precisamos parar de ser superficiais na nossa glorificação e na nossa adoração. As nossas obras precisam ser santificadas. E nós estamos vendo uma disparidade, uma diferença muito grande em pessoas que estão aqui e choram, gritam, mas quando estão lá fora, só o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Foram transformados pela palavra. Esta palavra precisa fazer efeito na sua vida. Esta palavra precisa cortar a dor no seu coração do pecado e dizer: Senhor, me purifica de todo o pecado. Eu preciso da tua santidade. A verdadeira santificação se manifesta no nosso esforço de fazer a vontade de Deus. Se você está se esforçando para fazer a vontade de Deus, para viver a vida de Deus, para viver conforme os seus preceitos, você está no caminho da santificação. Você está negando-se para o mundo e vivendo para Deus. O segundo forma de ver se a sua santificação está sendo genuína é por meio dos frutos. Você está dando fruto para o Senhor.
Você está dando fruto para o Senhor. Você está dando fruto. E a terceira forma de identificar se a sua santificação está sendo genuína é se você está em comunhão com o irmão que está ao seu lado. Aleluia! Você está em comunhão. Você está em comunhão. Muitos não vivem mais em comunhão com o irmão. E se você não está em comunhão, sinto te informar, você está distante da santidade de Deus. Aleluia. Santidade é algo profundo, que mexe com a nossa vida, que mexe com o nosso caráter. Aleluia. E o meu desejo nesta noite, eu estou encerrando aqui. Eu estou encerrando aqui, mas eu sinto na responsabilidade como pastor de entregar tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Isso precisa nos dar dignidade e importância. Nós somos feitos semelhante a Deus que criou todo o universo. Então você tem um valor incalculável para Deus. Você é alguém de valor para Deus, porque Deus te fez com dignidade. Deus te fez, nos fez com uma importância. Então alguém pode falar, pensar que não tem valor, mas só de você ter sido feito em imagem e semelhança de Deus, você tem um valor incalculável. Não permita que alguém fale, você não tem valor, você não vale nada. Não, você fala, eu tenho um valor, incalculável, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus, aleluia! 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 Eu não sei, teríamos mais coisas para falar, mas eu vou terminar aqui. Nesse estudo eu não sei aonde você se identificou. Eu não sei se você se identificou em qual grupo ou de qual lado. Eu não sei se você está conseguindo fazer a vontade de Deus, negar o pecado e ser uma nova criatura. Mas eu quero orar por você, não vou pedir para vir aqui à frente. Mas o Espírito Santo me manda eu falar uma coisa a você nesta noite. Glória a Deus! Ele quer trazer libertação para a sua vida. Jesus tem libertação para alguém nesta noite. Libertação do vício do pecado. Libertação da escravidão do pecado. E quem pode fazer está aqui. Está aqui. Ele está aqui. Curve a sua cabeça. Senhor, a tua palavra é viva e ela é eficaz. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Esta palavra ardia em meu coração e eu sei da grande responsabilidade do peso do Senhor que foi me entregar tudo isso que o Senhor me deu. Mas nesse momento, Senhor, eu quero apresentar os teus filhos que aqui estão, a tua igreja que está reunida aqui, Pai. Que nesta noite, Senhor, haja libertação da escravidão do pecado pelo poder guiado no nome de Jesus. Liberta, Senhor, da escravidão do pecado e purifica, Senhor, este coração.
Pai, porque quando nós estamos em Ti, nós podemos vencer o pecado, nós podemos viver em santidade e nós podemos tocar o céu. Pai, que nessa noite, esta juventude, a igreja que está aqui reunida, possa tocar o céu, possa entrar nos teus atos com um sincero louvor, com uma sincera adoração. E como um sinal, Senhor, que o Senhor recebeu a nossa adoração e o nosso louvor. Manifesta a sua glória entre nós. Manifesta o teu poder sobre as nossas vidas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Liberte vidas nesta noite. Liberta, Senhor, da nossa natureza, mas que possamos viver uma vida no teu Espírito e escondidos em Ti, ó Jesus. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Vou pedir para os nossos líderes fazerem aqui os trabalhos finais desta noite.